Brasil, olha, nós vimos lá numa aula lá atrás, no nosso curso, acho que no nosso curso, e por isso que eu falava, né, nós tínhamos a Declaração Universal de Educação para Todos, que falava educação para todos sem excluir nenhuma diferença. Mas, quando eu falei da LDB, eu estava falando assim, então as leis brasileiras foram influenciadas por leis internacionais. Então, nós temos a Declaração Universal de Educação para Todos, e esse todos, legal. Mas, em especial, nós temos a Declaração de Salamanca. Em 1994, nós temos esta lei universal, né, uma lei mundial. O Brasil assina esta lei, a Declaração de Salamanca diz sobre o direito da pessoa com deficiência. Só que a Declaração de Salamanca, ela não fala só de educação, ela vai falar em todos os âmbitos. Portanto, incluir a pessoa com deficiência é algo novo, não só no Brasil, é novo no mundo. Por isso, as grandes dificuldades em incluir pessoas com deficiência. Eu sempre conto essa história, que é minha, mas é assim, a minha vizinha aqui, as pessoas não moram mais aqui, mas assim, a minha vizinha aqui do lado tinha uma filha, mais ou menos da minha idade. Eu nasci em 1973. Ela, acho que nasceu em 72. Portanto, um ano mais velha que eu. Esta menina. Só que é uma menina que nasceu com deficiência. Nos anos 70, o que aconteceu com a pessoa com deficiência? Ela geralmente ia parar em escolas para deficientes, e eram internatos, né? Ficavam internas lá. Então, minha vizinha, eu nunca vi minha vizinha aqui. Porque minha vizinha, a vida inteira, ficou internada nas casas André Luiz. Quando eu era criança, minha mãe ia lá com a minha vizinha tantas vezes, me levava nas casas André Luiz, que é lá pro lado de Guarulhos, para lá, era onde ela estava, ia tantas vezes para lá que o nome do meu irmão é 5 anos mais novo que eu. O nome do meu irmão é André Luiz. Tanto que minha mãe ia com a minha vizinha às casas André Luiz. Então, entenda, escola especial não é exatamente inclusão. Ninguém está falando que elas não... Eu não estou dizendo que elas não devem existir. Eu estou dizendo que, sim, todo tipo de modalidade é positivo, mas o melhor lugar para a inclusão é dentro das escolas, das nossas escolas, da escola regular. Quando eu, Anderson, era criança, um outro exemplo, Anderson, era criança, na escola onde eu estudava, já devo ter dito isso aqui, me chamavam de muitas coisas lá na escola onde eu estudava, mas relativos ao fato de eu ser negro, né? Inclusive essa coisa, eu até escrevi no Instagram, né? Um pouco assim, né? A coisa do Pelé. O Pelé morreu, foi uma figura que errou muito na vida, mas assim... Mas o Pelé era a única referência que eu tinha de criança, mas não era só para mim. Porque eu, quando era criança, qual era o meu apelido? Um dos apelidos vários que eu tive. Mas um dos apelidos era Pelé. Não era não exatamente porque eu era bom de bola, não era isso. Mas porque eu era negro, num lugar que tinha uma escola, num lugar que tinha poucos negros. Então, como é que eu fazia? Isso é real, que eu quero dizer sobre a deficiência, dizer assim... Como é que eu fazia, e outros também faziam, para um pouco assim, contra-atacar? Você era chamado de uma coisa, você não gostava, como é que você fazia para contra-atacar? Você também praticava, não tinha nome de bullying, mas praticava o bullying, né? Também. E aí, na época que eu era criança, um jeito de praticar o bullying era chamar o outro de retardado, chamar de mongol, chamar de... Mongol, né? Mongolá, debilóide, né? Tem até filme que botaram com esses nomes assim, debilóide, chamar de que seriam jeitos, esses são nomes negativos de se referir a pessoas com deficiência. Entende? Então, historicamente, nós somos um país da exclusão, de vários tipos. Mas a exclusão, ela é extremamente perversa contra pessoas com deficiência. A Declaração de Salamanca, 1994, discute isso internacionalmente.
E internacionalmente isso não é simples no mundo inteiro. 1994, por incrível que pareça, até hoje é um tempo pequeno para nós aprendermos a conviver com a diferença da inclusão da pessoa com deficiência. Em 2005, por ali, o Brasil cria a Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em 2005, por aí, ali. Então, é uma lei nacional que nasce ali em 2005. Esta lei, a Política Nacional de Inclusão, ela determinou a necessidade do desenvolvimento de um estatuto da pessoa com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência está no nosso edital. Somente os poucos itens que nós veremos aqui, porque são eles que versam sobre educação, entendeu? Então, não está toda a lei. Somente o que está no nosso concurso, somente a parte que fala da educação. Então, é uma lei que é destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos, das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Portanto, a pessoa, e a lei é nova, 2015, novinha, 2015. A pessoa com deficiência tem uma lei que cuida dos seus direitos, um estatuto que cuida dos seus direitos. E esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, enfim, que foram ratificados aqui no Brasil, enfim, nesses anos aí, né, 2008, 2009. Parágrafo 2º, considera-se pessoa com deficiência, quem é? Aquela que tem impedimento de longo prazo, que às vezes é a vida inteira, e por isso que ela não é mais portadora, o termo portador não existe. Não escreva, né? Portador em nenhum lugar, nem fala. É pessoa com deficiência. Que ela é um impedimento de longo prazo de natureza física, de natureza mental, natureza intelectual ou sensorial. Um impedimento de longo prazo de natureza sensorial é não enxergar, não ouvir, ou que tenha interação com uma ou mais barreiras, que pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. A avaliação da deficiência, quando necessária, ela é biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Portanto, não é uma pessoa, nem um médico, muito menos nós, professores, que dizemos se essa criança é isto ou aquilo outro. Nós, profissionais da educação, não laudamos, não damos laudo a ninguém. A ninguém. E não temos direito de dizer, nós, professores, não temos o direito de dizer, esta aprende, essa não aprende, esta aqui tem autismo, não aprende, igual foi dito para a mãe. É muito dito, né? Para as mães de crianças autistas lá, que a gente ouve toda hora dizendo. Quem fala é professor. Essas equipes, então, multiprofissionais, interdisciplinares, considerarão os impedimentos das funções, das estruturas do corpo, fatores socioambientais, fatores psicológicos, fatores pessoais, limitações nos desempenhos de atividades, restrição de participação. E olha, outra coisa, são equipes multifuncionais, equipes interdisciplinares que laudam, que dão laudo, e nos laudos tem que constar os CITs. CIT, ou CITs, né, códigos internacionais, que dizem respeito às comorbidades que essas pessoas têm. Portanto, uma pessoa, outra coisa, né? Isso não está escrito aqui, mas está escrito, não está escrito na parte que nós vamos estudar aqui, que é só a educação. Mas toda pessoa com deficiência com laudo, tem que ter o laudo. Com laudo também tem direito a uma espécie, o pessoal chama por aí de aposentadoria, mas não é aposentadoria, né? O pessoal costuma chamar de LOAS,
porque mas a LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, é porque ela está vinculada à LOAS, né? Mas é o direito a um benefício previdenciário, porque ela vai precisar de cuidados ao longo da vida, é um benefício previdenciário. Enfim, o que está no nosso concurso é isso daí, ó. Capítulo 5 é pequenininho. Capítulo 5 do direito à educação. Estatuto da pessoa com deficiência, o que está no nosso concurso? Artigo 27. A educação é direito da pessoa com deficiência. Olha, educação, direito da pessoa com deficiência. E nós devemos assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma que faça a pessoa com deficiência alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, olha, até uns 20 anos atrás, para quem é mais velho em educação, até 20 anos atrás, existe, não é que não exista, né? Mas espera-se morto. Existia um treco, uma coisa que as escolas faziam que chamava terminalidade específica. A escola estava dizendo, escrevia isso no histórico e tudo mais, que aquela determinada pessoa com deficiência já alcançou o seu nível máximo. O problema é que essas escolas eram de ensino fundamental, de ensino médio, e falavam assim, ele não pode mais estudar porque ele já atingiu o máximo. A lei agora está dizendo exatamente o contrário. A pessoa com deficiência, ela desenvolve até onde ela quiser. E ponto final. Ela desenvolve o máximo possível. E não à toa, é somente nos últimos anos que nós temos visto, pela primeira vez no Brasil, outros lugares a gente já via, mas é a primeira vez que se começa a se ver com mais frequência no Brasil, a formação em nível superior, em pós-graduação e tudo mais, de pessoas com deficiência. De pessoas com deficiência. Infelizmente, só agora, né? Então, a pessoa, ela deve buscar, pessoa com deficiência, alcançar o máximo desenvolvimento possível. E ponto. Então, talvez um outro exemplo simples assim, nosso concurso tem cota para pessoa com deficiência. Um professor cego pode ser um professor? A resposta é pode. Professor surdo cego pode ser um professor? Pode. Um surdo, um cadeirante, uma pessoa que teve hidrocefalia, pode? Pode. Aliás, a melhor resposta seria pode e deve. Então, esta é a luta, né, para incluir essas pessoas até elas alcançarem tudo que elas consigam ou queiram desenvolver. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência. E nós colocamos essas pessoas com deficiência, nós colocamos-as a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Um professor que fala para o estagiário, chama a AVE, dá uma volta com ele, que hoje ele está agitado. Isso é discriminação, isso é violência. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar. Poder público, para nós, educação, é qualquer escola, pública ou privada. Asseguramos, criamos, desenvolvemos, implementamos, incentivamos, acompanhamos e avaliamos.
um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Portanto, da creche, por isso que quando a pergunta seria assim, quando alguém falou aqui, na creche tem direito a tag, ao transporte? Tem, porque como é que você discrimina uma criança, um bebê, criança que tem laudo, como é que discrimina? Não pode. E hoje nós temos leis que dizem o contrário. Sim, tem escola por aí que faz. Cabe aos pais entenderem que eles têm o direito de levar à justiça, fazer boletim de ocorrência, entrar na justiça e tudo mais. Assim como esse exemplo que eu disse, olha, olhando a lei municipal, a mãe não tinha direito, mas ela entrou na justiça e falou, eu quero que minha filha continue nessa escola, eu quero que ela permaneça nessa escola, porque é bom para ela, e explicou todos os motivos. Explicou todos os motivos e ganhou a causa. Direitos, ninguém dá direito a nada a ninguém. Direitos são conquistas. Direitos são conquistados. Enfim, aprendizado ao longo da vida. 2, aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação, aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade. Acessibilidade em todos os níveis que eliminem todo tipo de barreira e promovam inclusão. Tudo isso é um pouco assim, fácil falar, difícil fazer. 3, projeto pedagógico que institucionalize o AEE. Como ele não é obrigatório, nós queremos que agora que você vai entrar na Prefeitura de São Paulo, entre querendo, lá na sua escola, institucionalizar o atendimento educacional especializado. Queremos. Porque se a escola não quer, alguém lá dentro dela tem que querer. Senão, nós somos negligentes também. Assim como os demais serviços, adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia como pessoa com deficiência. 4, oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua. Já falamos disso mais uma vez, né? E língua portuguesa para o surdo, língua portuguesa como segunda língua. 5, adoção de medidas individualizadas. Você viu que a lei municipal, 2016, um ano depois, a lei municipal disse a mesma coisa, plano de atendimento, plano do AEE, para cada criança. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo acesso, permanência, participação e aprendizagem. 6, pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novos métodos, novas técnicas pedagógicas, novos materiais didáticos, novos equipamentos e recursos de tecnologia assistiva. Anderson, o que é tecnologia assistiva? É quando nós utilizamos um exemplo, por exemplo, poderia ser o tablet. Tecnologia tablet, uma nova tecnologia. Computador, tecnologia. Usamos a tecnologia para a inclusão. Talvez um exemplo mais simples e bobo. Vou falar um exemplo simples e bobo, assim. Um exemplo. Nós temos... Você não sabe... De repente, você não sabe Libras. Eu não vou lembrar o nome, né? Mas tem uma série de aplicativos que você fala e lá o aplicativo mostra como é que você faz o sinal. Então, isso é tecnologia assistiva. Um jeito de facilitar a comunicação entre um ouvinte e um surdo. E a escola pode e deve. 7, planejamento de estudo de caso, elaboração de plano de atendimento educacional especializado. A mesma coisa que disse a lei agora há pouco. Organização de recursos e serviços de acessibilidade,
disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. A mesma coisa que acabou de ser dito, só que aqui em São Paulo, isso aqui é lei nacional, né? Na cidade de São Paulo, quem organiza na prefeitura é o Cefai. 8. Participação dos estudantes com deficiência e suas famílias em diversas instâncias da escola, no conselho de escola, não é só na sala, no conselho de escola, na APM, em todos os lugares. 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais, profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses dos estudantes com deficiência. Olha, outro exemplo. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento de aspectos linguísticos, culturais e vocacionais. É assim. Hoje em dia, um fato. Não são todas, né? Mas um exemplo. O autista, a criança, a pessoa autista, desculpa, a pessoa autista, a pessoa com autismo, a pessoa com autismo, algumas delas têm hiperfoco. Hoje em dia, é um fato que jovens autistas com hiperfoco são aqueles que são contratados por essas empresas gigantes de tecnologia com salários altíssimos. Porque eles têm hiperfoco. Olham determinadas coisas e encontram soluções diferentes para problemas. Isso aparece muito naquela série que até passa na Globo, lá do Bom Doutor. O Bom Doutor é uma pessoa, né, um adulto autista. Em alguns momentos, em especial no começo da série, mostra surge um problema, ele pensa um outro jeito de resolver o problema lá. Que é o pensamento autista, né? Outras lógicas. Aprendem por outras lógicas. A pessoa com deficiência aprende por outra lógica. E é interessante que quando você favorece essas lógicas, no final você acaba favorecendo a todos. Talvez um outro exemplo na escola onde eu era diretor, nós pensamos e discutimos muito, de maneira muito ampla, o que nós chamamos de pedagogia visual. Então, o que era pedagogia visual? Era pensar assim, o professor é uma escola que tinha os surdos, um polo bilíngue para surdos. Então, o surdo, ele tem a visão muito aguçada, né? Tem outros sentidos muito aguçados, a visão é muito aguçada. Então, os surdos... Então, a gente pensou, assim, uma pedagogia visual. Todo professor, para dar aula, tinha que projetar. E quanto mais imagens tivesse na projeção, tanto melhor. Nós estamos discutindo muito isso. Isso não foi favorável somente à pessoa, aos alunos surdos. Foi favorável a todos. Isso também, essa pedagogia visual estava facilitando o entendimento dos ouvintes. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas na formação inicial, na faculdade, na formação continuada, essa que nós devemos fazer nas escolas, e oferta de formação continuada para atender pessoas com deficiência, atendimento educacional especializado. 11. Formação e disponibilização de professores para o AEE. Difícil, porque nós temos poucos professores formados, naquilo que nós falamos agora há pouco, né? Em pós-graduação de mínimo 360 horas, até curso é difícil ter. De tradutores e intérpretes de Libras, que também é difícil ter, por incrível que pareça, que também é difícil ter. Na nossa escola Polo Bilíngue para surdos era muito necessário o intérprete de Libras, tradutor e intérprete de Libras. No começo foi uma luta, e aí a discussão que nós tivemos com a prefeitura era assim, como eles eram contratados, a prefeitura teve que pagar, eu falaria assim, o salário deles era o dobro de qualquer professor. Que foi assim que a prefeitura conseguiu contratar. Porque senão não conseguiria, porque não tem profissional. Tradutores e intérpretes de Libras são raros também. E hoje, como o mercado é restrito, na verdade, eles cobram quanto que eles querem. A prefeitura teve que dobrar o salário, contratar com o dobro do salário,
para conseguir contratar tradutor e intérprete para a nossa escola, para o outro polo e que a prefeitura precisa. Senão, não conseguir. 12, oferta de ensino da Libras. E, desculpa, só voltando rapidinho. Como hoje isso é lei nacional, né? Você liga a TV Globo, tem, se liga não sei onde tem. É mais difícil ainda encontrar esses tradutores para trabalharem todos os dias na escola, porque tradutores e intérpretes de Libras. 12, oferta de ensino da Libras, Braille, para o cego, e do uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais, promovendo a autonomia. Veja que é sempre promovendo a autonomia. 13, ó, acesso à educação superior, acesso à educação profissional, acesso à educação tecnológica, igualdade de oportunidades e condições. 14, inclusão em conteúdos no currículo, em cursos de nível superior, educação profissional e tecnológica, de temas relacionados às pessoas com deficiência. Acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer. No sistema escolar, sua escola vai fazer um passeio, um exemplo, sua escola vai fazer um passeio que todos possam ir. Mas não vai dar para ele ir, porque a cadeira de roda dele é grande e não vai dar para ele ir. Então, é melhor a escola não fazer. Todos têm que ter acesso. 16. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, aos prédios, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. E oferta de profissionais de apoio escolar. Na Prefeitura de São Paulo, apoio escolar, estagiário, programa Aprender Sem Limite. E o AVE, auxiliar de vida escolar. 18, articulação entre setores. Eu disse aqui, né, a grande articulação, mas a escola também pode fazer. Se dá aqui em São Paulo, através do Cefaz, quando ele vai atrás do CACs, atrás do CAPES, de atendimento psicossocial, psicológico, quando ele vai atrás do posto de saúde, mas a escola e outros. Mas a escola pode também fazer essas intermediações e é trabalho das escolas. As instituições privadas, tudo isso daí, a mesma coisa. Na disponibilização de tradutores e intérpretes de Libras, deve-se observar que, os tradutores e intérpretes de Libras atuantes na educação básica, educação infantil fundamental e médio, devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência em Libras. Tradutores e intérpretes geralmente só têm, não é que não tenham outros formados, com graduação, pós-graduação e tudo mais, mas geralmente ele só tem ensino médio e ele tem o certificado de proficiência em Libras, que é o chamado Pro-Libras, né? Que é o certificado Pro-Libras que tem. Os tradutores e intérpretes da Libras, né, da língua brasileira de sinais, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula, devem possuir nível superior com habilitação. Mas isso daqui, apesar de estar em vigência, há uma grande dificuldade. A maioria deles tem ensino médio e certificado de proficiência em Libras. O artigo 29, enfim, foi vetado. E a nossa parte termina no artigo 30. Os processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior de educação profissional devem ser adotadas as seguintes medidas: atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das universidades e nos serviços. Que é a mesma coisa que diz respeito a esse concurso, né? A pessoa com deficiência não só entrou lá indicando, mas ela também indica qual serviço especial ela precisa para realizar esta prova. Se a FGV não fornecer, tem que processar a FGV.
2, disponibilização de formulário de inscrição com campos específicos que para o candidato com deficiência, ele informe quais recursos ele precisa. Que aconteceu aí no nosso concurso, no site da FGV, você tinha que indicar, você tinha que subir documentos, eles tinham que validar isso, e você tinha, a pessoa com deficiência, tinha que indicar, preciso disso, preciso de prova ampliada, preciso de lupa, preciso de recurso de autodescrição. 3, disponibilização de provas em formatos acessíveis para os candidatos com deficiência. 4, disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato. Quem escolhe é o candidato e não você. A gente está dizendo isso daqui de maneira geral, né? Mas eu quero dizer assim, isso vale para nós, né? A sua escola está inventando prova, ou você lá na sua escola está inventando prova, olhe só, as crianças, jovens ou adultos com deficiência e tem que trabalhar com isso daqui, para você não oferecer barreira. 5, aqui está errado, né? Dilatação do tempo, aumentar o tempo, conforme a demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto para a realização de prova, para a seleção, quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação, que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência. Alguns itens são ainda problemáticos. E tradução em Libras, em Braille, por exemplo, completa do edital e de suas retificações, nesse caso em Libras, né, mas precisa pensar em Braille e outras linguagens também para não oferecer barreira. É isso. Dúvidas, questões, porém? Procurei várias faculdades para estudar Libras, é difícil encontrar isso aí. Isso é toda uma dificuldade. A dificuldade para Libras, a dificuldade para todas, a inclusão de todas as deficiências. Mas eu sugeriria conversar com pessoas pertencentes à comunidade surda, viu o critério? Conversar com pessoas com proveniência da comunidade surda, que fazem parte da comunidade surda, para ver quais são os caminhos, que o caminho não é exatamente faculdade. Os caminhos são outros. São talvez mais simples no primeiro momento, mas que te levam a este outro ambiente, a esse outro espaço. E a Lucimar fala, minha filha trabalha em uma empresa de tecnologia, de TI, e tem um colega de trabalho com hiperfone. Bom, né? Temas para as possíveis dissertativas? Olha, se eu soubesse, eu pegaria essa capacidade de saber tema e pensaria nos 6 números da Mega Sena dessa que acabou semana passada, né? Quais temas da possível dissertativa? Tudo que estiver no edital. Portanto, toda a educação da cidade de São Paulo são possíveis temas para dissertativa. Boa noite. Obrigado. Até depois, gente.